A grande ilha de São Luís foi carinhosamente nomeada por Ilha de Upuaçu pelo povo originário tupinambá. Posteriormente foi apropriada por portugueses, holandeses e franceses. Essa gama de povos contribuiu para formar a vasta riqueza cultural que conhecemos. E os museus da cidade de São Luís carregam a importante responsabilidade de preservar e disseminar esse patrimônio. Então, a partir da segunda metade do século XX, os museus passaram a ter uma nova função dentro da sociedade. Além de manter as suas atividades de exposição e visitação, os museus passaram a ter um papel mais didático dentro dos seus espaços, aproximando-se da comunidade escolar. Assim, esses espaços ficaram cada vez mais ocupados. O Museu do Reggae é a casa de cultura mais visitada do Maranhão. Em 4 anos, nós ultrapassamos 200 mil visitantes. E aqui nós preservamos, estudamos e celebramos a cultura reggae. O reggae, mesmo tendo nascido em outro país, mesmo sendo um ritmo estrangeiro, cantado em outra língua, ele foi apropriado pelos maranhenses. Então hoje o reggae, claro que ele é jamaicano, mas ele também é maranhense. E esse fenômeno sociocultural, ele é muito estudado em todos os níveis, desde o ensino fundamental até motivo para dissertações, para teses, mestrado, doutorado e tudo mais. O Museu do Reggae recebe mensalmente cerca de 500 a 1.000 estudantes do ensino fundamental de diversas escolas do Maranhão, não apenas de São Luís e nem também apenas da ilha de Upuaçu, de Ribamar, Raposa e Passo Lumiar, mas de várias cidades do Maranhão. Então nós temos essa honra, essa felicidade de sermos um lugar para onde convergem as informações desse fenômeno cultural que é o reggae no Maranhão. A relação entre turismo, museus e patrimônio cultural é uma relação muito promissora, porque os museus eles geram no turista e nos visitantes, de uma forma geral, uma experiência do conhecimento do passado daquela localidade, como também moldam esse visitante para o futuro, para que essa relação ela possa acontecer de forma sustentável. Por outro lado também, os museus eles contribuem com a atividade turística pela geração de empregos diretos e indiretos que são gerados a partir do aumento dessas visitações a esses espaços culturais, o que acaba trazendo para a cidade um desenvolvimento da sua economia. A relação que é pautada entre museu, turismo e o patrimônio cultural como uma potencialidade turística acaba contribuindo para o desenvolvimento das comunidades locais, para o aumento, para uma experiência de pertencimento, de valorização dessas comunidades e do visitante também, que passa a conhecer um pouco mais do local que ele está visitando. A relação entre museus e patrimônio cultural, a gente pode considerar que é uma relação de mão dupla, Um está intrinsecamente relacionado ao outro. O museu, ele faz parte de um contexto maior do patrimônio cultural e, ao mesmo tempo que o museu, ele guarda o patrimônio cultural de uma localidade. Ele guarda o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial, com todos os desafios que essa relação impõe, que seria principalmente o quê? Como representar essa memória? Quais memórias deverão ser representadas nesse museu? Quem vai estar à frente desse processo de escolha dessas memórias a serem representadas? Como fortalecer essas identidades presentes em uma sociedade que normalmente deveriam estar representadas dentro dos museus? Como trabalhar a multiplicidade de identidades que uma localidade tem? Então, é uma relação intrínseca, não há um sem o outro, a gente pode colocar dessa maneira, mas ao mesmo tempo é uma relação bastante complexa, no sentido que ela tem que ser muito bem trabalhada para conseguir contemplar todos os processos que devem ser contemplados e ouvidos nessa relação maior. Nessa relação entre museus
e patrimônio cultural, a gente pode apontar que é uma via de mão dupla, porque o museu faz parte do patrimônio cultural de uma sociedade, de uma localidade, pode vir a fazer, na verdade, dependendo do quanto ele é representativo. E dentro do museu está incluído o patrimônio cultural. O que existe no museu é patrimônio cultural, na perspectiva que pode ser tanto material quanto imaterial. Mas é necessário pensar também na questão do que está representado e quem elege essa representação, quem elege essas memórias, quem elege essas identidades que estarão ali representando toda uma sociedade dentro de um museu. Outra questão importante também a ser pensada é a educação. Como o museu ele pode realmente ser um suporte de educação, tanto uma educação para a educação formal, a educação a partir da visita dos escolares aos museus, como uma educação para que a pessoa consiga entender, né, várias perspectivas intrínsecas à história, à memória e à identidade. Olá, eu sou Deusdedis Carneiro Leite Filho, sou arqueólogo, sou diretor dessa instituição desde a sua fundação. Desde o início, a proposta pedagógica do museu, a gente tentou envolver a comunidade, tanto científica quanto do pessoal como um todo, na discussão dos espaços museográficos, né, de como agregar conteúdos pedagógicos junto à população em geral. Dentro do universo do museu, os estudantes ocupam uma parcela muito grande dos interessados que durante os anos frequentam a instituição. Pensando nisso, todo o espaço museológico foi planejado visando garantir maior facilidade de acesso. No início nós tínhamos muitos textos, depois nós passamos por um processo de limpeza do museu para deixar ele mais clean, para que os conteúdos fossem mais expositivos, com pouco texto, mas que pudesse trazer uma mensagem a respeito dos diferentes contextos históricos que a gente tem aqui. Na parte de etnologia, a gente quis trabalhar também com as populações indígenas, montando a sua própria visão que elas gostariam que o branco tivesse do universo indígena. É uma construção constante diante da situação museográfica que a gente tem no Estado e ao longo dos anos a gente foi adaptando e sempre procurando também outros mecanismos que pudessem aprimorar essas narrativas, esses discursos para chegar até as escolas. Então nós trabalhamos muito com artistas locais na reconstituição dos painéis, sejam pré-históricos, sejam paleontológicos, seja da diversidade dos grupos indígenas e também com algum material escrito que pudesse dar uma orientação pedagógica para o professor e para as pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais nas temáticas trabalhadas no museu. Como eu falei, esse é um processo dinâmico, é um processo que até hoje se aplica aqui e de acordo com os recursos, tanto humanos quanto financeiros, a gente vai aos poucos remodelando a estrutura para que o maranhense possa ter acesso a esse largo aspecto do conhecimento pré-histórico da nossa região e que possa ter orgulho da sua história. Aquela última sala foi pensada exatamente nisso, para que a pessoa possa ter uma abordagem reflexiva da nossa história e, ao mesmo tempo, possa ter orgulho do processo histórico que foi único, tanto da questão pluriétnica, quanto na questão do respeito à cidadania, que está tudo interligado, para que as pessoas desconstruam a ideia do museu como local de coisa antiga. É mais do que isso. O museu é um local que vai estar guardando a essência de um passado ancestral e que pode ser muito importante na autoestima de cada maranhense. Como suporte educacional, o museu ele é um facilitador de uma gama de disciplinas. Não só a disciplina, né? Quando, a grosso modo, quando a gente tenta compreender esse processo, a gente pensa logo a história em específico. Mas dentro do campo da educação, a gente pode tentar compreender esse processo também a partir de uma interdisciplinaridade.
tentar compreender a própria filosofia dentro de um contexto da própria estética, da construção também dos sentidos da própria história, né? A memória também é um conceito que é trabalhado dentro da filosofia. A gente também pode compreender, né, a questão também das próprias linguagens, quando a gente vai conhecer o desenvolvimento das línguas indígenas, como é um caso de alguns museus que a gente tem aqui também, né, no Maranhão, em São Luís especificamente, trazer justamente, né, tentar interconectar todos esses campos dos saberes, né, sejam dentro das perspectivas da própria linguagem, suas tecnologias, também dentro do campo das humanidades, a filosofia, a história, a própria sociologia também, se a gente for tentar compreender, tentar colocar também, né, esse campo, acrescentar esse campo, e todos esses campos da própria humanidade. Dessa mesma maneira, a gente tenta compreender de uma maneira muito mais ampla a própria importância da construção da identidade individual, a importância também do acúmulo do capital cultural, porque, como eu falei, a própria memória ela está atrelada a um campo de disputa, não é? Justamente quando a gente vai tentar compreender a origem de uma determinada territorialidade ou sociedade, são determinados aspectos culturais que são elencados em detrimento a outros, né? Então, justamente como eu comentei anteriormente, dentro dessa gama de possibilidades de compreensão, a gente também pode aflorar dentro dos alunos, em específico, o caráter crítico deles mesmos, né? Como um processo justamente conectado desse ensino-aprendizado. Quando falamos em museologia, estamos falando da nossa história, memória e patrimônio cultural e das relações que estão embrincadas nesse processo. Portanto, estamos falando de colonialidade, ou seja, como a herança colonial reverbera na contemporaneidade. Quando falamos em museologia decolonial, estamos falando num processo de enfrentamento às relações de poder, sobretudo do sistema simbólico que norteia a nossa percepção de si e do outro. Pensar a museologia decolonial é pensar em enfrentar a ideia que o museu tem como um lugar de santuário, de preservar memórias de uma burguesia. O Pajé Barbosa costuma dizer que o museu é um leque de penas coloridas, que serve para sustentar o mundo e para colorir os pensamentos. E eu gosto de pensar a museologia a partir desse lugar, de um lugar vivo que gera movimento e bem viver. Quando a gente assumiu aqui o espaço, nós temos uma perspectiva de linkar muito a educação e o museu. E nesse processo a gente sempre convidou, a nossa primeira grande ação aqui na casa foi a Feira do Livro de 2015 e a gente aprendeu muito nesse processo essa relação dos professores, os alunos, os gestores de escolas com a casa, né? E aí nós criamos um mecanismo de estar sempre trabalhando ações educativas de uma forma interna, primeiramente, para fortalecer isso, o que é essa casa, o que é esse espaço, o que é esse museu. E aí nós entendemos que ele é um processo, para além da instituição, que necessita estar dentro e fora, né, do seu ambiente. E receber hoje uma proposta como a proposta do Lucas, na verdade, para a gente é gratificante, porque coroa, na verdade, um trabalho que a gente já vinha galgando aqui desde 2015. E é um trabalho que hoje a gente fortalece muito, não só o ensino, mas a pesquisa e a extensão também. Entendemos que a educação e cultura trata-se de uma relação de extrema importância quando se quer trabalhar a identidade, o pertencimento de uma determinada localidade, né, com a sua cultura local. E estar à frente da Casa do Maranhão, nesse processo de gestão, trabalhando ocupações artísticas, trabalhando propostas educativas, trabalhando a curadoria do acervo, enfim, trabalhando toda essa temática do administrar o espaço, refere-se a muitos desafios, né? Os desafios de você lidar com a falta de incentivo financeiro, os desafios de você lidar com uma certa relutância em relação a novas propostas, novas perspectivas, a mudanças de prismas, né? De quando você quer iniciar um novo processo,
vamos dizer assim, sociomuseológico, né? Servindo como suporte pedagógico, os museus oferecem oportunidades únicas para a educação e a formação. Atualmente, com o avanço da tecnologia, os museus modernos convidam os visitantes a explorar, questionar e criar. Deste modo, através do trabalho dedicado de curadores e educadores, os museus continuam a evoluir, respondendo às necessidades de uma sociedade em constante mudança. Os museus são mais do que apenas espaços de exposição, são lugares de inspiração, reflexão e transformação.